E se a gente pensasse no sofrimento de um jeito diferente? E se ele não fosse um inimigo para a gente evitar a todo custo, mas na verdade uma oportunidade? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar num texto filosófico que, olha, vira a nossa ideia sobre a dor de ponta cabeça. A ideia é que a resignação pode ser o caminho para a libertação. Bora entender essa lógica? Tudo começa com essa frase aqui que à primeira vista parece não fazer sentido nenhum. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Peraí, como assim? Como é que alguém que está sofrendo pode ser chamado de bem-aventurado, de feliz? É uma contradição, né? Pois é essa frase que serve de ponto de partida para a gente começar a questionar o que a gente acha que sabe sobre a dor. Então, a grande questão é essa. Como é que a aflição, uma coisa que a gente foge, que a gente instintivamente evita, pode ser uma benção? É estranho pensar assim, né? Mas é exatamente esse o convite do texto seguir um raciocínio que, eu já adianto, é bem surpreendente para a gente tentar achar a resposta. Ok, vamos lá. A primeira peça desse quebra-cabeça é a ideia de que o sofrimento não acontece por acaso. Sabe, não é aleatório. Segundo essa linha de pensamento, existe um propósito, uma lógica por trás de tudo. E é explorando essa lógica que a gente pode encontrar um tipo de felicidade bem inesperada. E aqui vem a ideia central, e talvez a mais polêmica de todas. O sofrimento que a gente enfrenta neste mundo seria, na verdade, a dívida de faltas passadas. É isso mesmo. As dores de hoje não seriam aleatórias, mas sim o pagamento de erros cometidos antes. É como se fosse um acerto de contas, sabe? Um jeito de reequilibrar as coisas. Tá, eu sei. Essa ideia pode parecer meio abstrata, mas para deixar tudo mais concreto, o texto usa uma metáfora muito boa, a do devedor e do credor. A proposta é a gente pensar no sofrimento não como um castigo, mas como o pagamento de uma dívida, de um mais interessante, uma dívida com um credor que é, digamos, bem generoso. Vamos ver como essa história funciona? Então, dentro dessa lógica, a palavra aflição muda de sentido. Não é só dor por dor. A aflição passa a ser o ato de pagar essa dívida do passado. É o processo de quitação. É um pagamento que, sim, pode doer agora, no presente, mas é o que vai garantir a tranquilidade lá na frente. Garante o nome limpo no futuro, por assim dizer. E o mais curioso é como esse acordo funciona. Olha só que interessante. A pessoa que sofre, o devedor, ao suportar aquela prova com paciência, paga o que seria tipo só 1% da dívida total. E em troca disso, o credor, que no texto é visto como Deus ou uma força maior, perdoa os outros 99%. É um negócio incrível, né? A lógica é, aceite esse desconforto agora para se livrar de um peso muito maior. Pois é, mas tem uma pegadinha. O texto alerta para uma armadilha perigosa nesse processo. Existe um jeito de não só jogar esse pagamento todo fora, como também de aumentar a dívida. E tudo, absolutamente tudo, depende da nossa reação diante do sofrimento. E esse ciclo aqui mostra bem como essa armadilha funciona. É um ciclo vicioso, olha só. Primeiro, a pessoa passa pela aprovação. Beleza, essa é a chance de pagar a dívida, certo? Mas, se em vez de suportar com resignação, ela começa a murmurar, a reclamar, a dizer que a vida é injusta, pronto, ela acaba de contrair uma nova dívida. Ou seja, ela perdeu o fruto daquele sofrimento todo. O pagamento foi anulado. E o que acontece? Precisa recomeçar tudo de novo. No fim das contas, tudo se resume a uma questão de perspectiva. Há uma escolha, na verdade. O texto apresenta dois jeitos bem diferentes de olhar para a vida e cada um deles vai mudar completamente a forma como a gente sente a dor. Vamos ver quais são. Esse quadro aqui deixa tudo bem claro. De um lado, a gente tem a visão corporal. É a visão de quem foca só na vida aqui e agora, na vida terrena. Para essa pessoa, a dor parece uma coisa sem fim, eterna. E o resultado disso? Angústia, inveja dos outros, uma tortura. Agora, do outro lado, tem a visão espiritual. O foco aqui é na vida como um todo, uma jornada infinita. E com essa visão, o sofrimento vira só um momento, um instante. E o resultado é totalmente diferente. Calma, resignação e o principal, a sensação de estar avançando, de estar progredindo. E é aqui que a gente chega na ideia talvez mais forte do texto inteiro. A filosofia por trás disso diz o seguinte: a gente talvez não tenha o poder de evitar a dor, mas a gente tem sim o poder de escolher como vamos passar por ela. A nossa perspectiva, o nosso ponto de vista, funciona como um filtro, que pode tanto deixar o sofrimento mais suave, quanto pode piorar tudo, agravando a dor. Então, vamos amarrar as pontas, o que a gente viu até aqui. Primeiro, o sofrimento não é um castigo, mas uma chance de quitar dívidas. Segundo, a resignação é a chave, é o que valida o pagamento.
Terceiro, a nossa perspectiva é que manda em tudo. Ela define como vai ser a nossa experiência. E por último, o ponto crucial. Reclamar contrai uma nova dívida. É a queixa que nos prende no mesmo lugar. E para fechar, fica essa pergunta. Mesmo que a gente não acredite nesse sistema de dívidas e pagamentos, a ideia central é muito poderosa, não é? A questão que o texto deixa no ar é de que maneira nossa perspectiva, o jeito como a gente olha para as nossas próprias dificuldades, está agora mesmo, nesse exato momento, moldando a dor que a gente sente. É uma boa reflexão para se fazer.